Imagine que você é um arqueólogo. Passou anos em bibliotecas empoeiradas, ruínas antigas, templos desmoronando. Traduziu tábuas de argila no Iraque. Estudou pergaminhos de casca de árvore na Amazônia. Examinou entalhes em pedra na Índia. E em todo lugar que olha, continua encontrando a mesma história. Uma grande inundação. Água subindo, a humanidade quase dizimada. Alguns poucos sobreviventes que reconstroem tudo do zero. A princípio você pensa que é coincidência. Histórias parecidas acontecem, não é? As pessoas vivem perto da água. Enchentes acontecem. Elas se lembram das piores. Mas aí você encontra de novo e de novo. Os sumérios têm essa história. Os babilônios. Os hebreus, os gregos, os hindus, os chineses, os astecas, os maias, os incas. Tribos indígenas na Austrália. Culturas insulares no Pacífico. Povos nativos das Américas do Ártico à Patagônia. Mais de 200 mitos de dilúvio distintos de culturas que nunca se encontraram, nunca comercializaram, nunca sequer souberam da existência uma da outra. Isso não é coincidência. Isso é outra coisa completamente diferente. Então aqui está o paradoxo que incomoda estudiosos há séculos. Por que civilizações separadas por oceanos e milênios, todas se lembram de um dilúvio catastrófico? Como uma cidade-estado da Idade do Bronze na Mesopotâmia conta essencialmente a mesma história que uma tradição oral transmitida por aborígenes australianos por 10.000 anos. Quais são as chances de que humanos em lados opostos do planeta tenham inventado de forma independente mitos idênticos sobre punição divina, águas crescentes e um punhado de sobreviventes encarregados de repovoar a Terra? Ou algo realmente aconteceu, algo tão devastador que se gravou na memória coletiva de cada cultura humana na Terra? Ou há algo mais em jogo? Algo sobre psicologia humana, sobre como processamos o desastre, sobre por que precisamos de histórias de destruição e renascimento. Talvez ambos. Esta noite, vamos explorar uma das memórias compartilhadas mais profundas da humanidade. Começaremos na antiga Suméria, onde a primeira história de dilúvio escrita foi gravada em argila há quase 5.000 anos. Seguiremos a história pela Babilônia, pela Bíblia, pela Ásia e pelas Américas. Olharemos para as evidências geológicas, as teorias sobre elevações catastróficas do nível do mar e o derretimento das calotas de gelo. Examinaremos como as tradições orais podem preservar eventos reais por milhares de anos e vamos mergulhar nas razões psicológicas pelas quais os mitos do dilúvio podem ressoar tão profundamente na consciência humana. Mas isso não é sobre provar que qualquer relato de dilúvio específico é verdadeiro ou falso. É sobre entender por que essa história, essa narrativa específica de água, destruição e sobrevivência, aparece em todo lugar onde humanos já contaram histórias. Porque seja história literal, memória cultural ou algo inscrito em nosso DNA, o paradoxo do grande dilúvio revela algo profundo sobre quem somos e o que lembramos. Então vamos voltar ao lugar onde o registro escrito começa, as cidades da antiga Mesopotâmia, onde a história do dilúvio apareceu pela primeira vez na escrita humana. Nas tábuas foram encontradas em pedaços, fragmentos realmente. Argila quebrada espalhada pelas ruínas da antiga Eridu, a cidade mais velha da Suméria, talvez a cidade mais velha de qualquer lugar. Arqueólogos no início do século XX as desenterraram de camadas de terra que não tinham sido perturbadas por quase 4.000 anos. A escrita cuneiforme era arcaica, difícil de traduzir, mas quando os estudiosos finalmente juntaram o que restava do texto, perceberam que estavam segurando algo extraordinário. A história de dilúvio escrita mais antiga da história humana. Chamaram de Gênesis de Eridu, composta por volta de 2.300 anos antes da Era Comum, talvez mais cedo, e conta a história de um homem chamado Ziusudra, um rei piedoso que recebe um aviso divino. Os deuses decidiram destruir a humanidade com uma inundação catastrófica. Mas uma divindade em que o deus da sabedoria e da água tem piedade de Ziusudra. Ele sussurra instruções através das paredes da casa de junco do rei. Construa um barco, faça-o enorme. Vede-o com betume, carregue-o com animais e sementes. A tempestade está chegando. Soa familiar, deveria, porque esse é o modelo original. Cada história de dilúvio que vem depois, de Gilgamesh a Noé a Manu na tradição hindu, todas carregam ecos desse relato sumério. Mas eis o que torna o Gênesis de Eridu tão fascinante.
não é apenas uma história sobre sobrevivência. É uma história sobre ordem cósmica, sobre a relação entre deuses e humanos, sobre a imprevisibilidade aterrorizante da água em um lugar onde a água significava tudo. A antiga Suméria era construída sobre uma contradição. A terra entre os rios Tigre e Eufrates, o que chamamos hoje de sul do Iraque, era possivelmente o lugar mais fértil da terra. Solo aluvial rico depositado por inundações anuais, peixes e aves aquáticas abundantes, grãos silvestres que podiam ser cultivados na primeira agricultura sistemática. É aqui que a civilização, como a entendemos, começou. As primeiras cidades, a primeira escrita, a primeira religião organizada, as primeiras leis codificadas, tudo isso emergiu dessas planícies de inundação. Mas essa fertilidade tinha um preço. Os rios eram violentos e imprevisíveis. Ao contrário do Nilo, que inundava em um calendário confiável todo ano, o Tigre e o Eufrates eram caóticos. Alguns anos mal subiam, deixando as colheitas murchar e as populações morrendo de fome. Outros anos avançavam sobre suas margens sem aviso, afogando assentamentos inteiros, varrendo celeiros e templos e tudo que os humanos tinham construído. Você podia ir dormir em uma cidade próspera e acordar debaixo d'água. Isso não era teórico. Evidências arqueológicas mostram que as antigas cidades sumérias foram repetidamente destruídas por inundações catastróficas. Uruk-Kish-Shurupak, todas elas mostram camadas de sedimento, depositado por água com vários metros de espessura, marcando desastres que devem ter matado milhares de pessoas. Algumas dessas camadas de inundação datam de cerca de 2.900 anos antes da Era Comum, bem quando as histórias de dilúvio estariam entrando na tradição oral antes de serem escritas séculos depois. Então os sumérios viviam com essa tensão constante. A água era sua maior bênção e sua ameaça mais aterrorizante. Seus deuses refletiam essa dualidade, em que era tanto o provedor sábio, que ensinou aos humanos a irrigação e a agricultura, quanto a força imprevisível que podia afogar o mundo num capricho. Enlil, o deus da tempestade, trazia tanto a chuva que dava vida quanto as inundações devastadoras. O próprio cosmos era imaginado como emergindo de águas primordiais, e a água permanecia a substância através da qual a vontade divina se manifestava com mais poder. Na cosmologia suméria, as inundações não eram desastres aleatórios, eram reinicializações, correções divinas. Quando a humanidade se tornava numerosa demais, barulhenta demais, corrompida demais, os deuses apagariam a lousa e começariam de novo. Essa ideia, esse conceito de destruição e renovação cíclicas, ecoaria em cada tradição de dilúvio subsequente. As águas sobem não como punição exatamente, mas como purificação, um retorno ao estado primordial do qual uma nova ordem poderia emergir. As tábuas do Gênesis de Eridu descrevem o próprio dilúvio em linguagem fragmentada mas vívida. 7 dias e 7 noites de tempestades, águas subindo até cobrirem as montanhas. Toda a humanidade se afogou exceto Zilzudra em seu barco. Quando as águas finalmente recuaram, ele fez oferendas aos deuses. E em gratidão por sua piedade, eles lhe concederam a imortalidade e o tornaram uma divindade. Ele não apenas sobreviveu ao Apocalipse, ele o transcendeu. Tornou-se algo mais que humano por meio de sua resistência. Mas a maior parte da tábua está perdida. O que sobrevive é talvez 1/3 do texto original. Estudiosos passaram décadas tentando reconstruir as partes faltantes, comparando com versões posteriores, preenchendo lacunas com suposições instruídas. Provavelmente, nunca saberemos a história completa como os sumérios a contavam. O que resta são fragmentos, pedaços de algo maior, pistas de uma narrativa que um dia fez todo sentido para pessoas vivendo em cidades de tijolos de barro, observando os rios com uma mistura de reverência e pavor. Caminhar pelas cidades sumérias reconstruídas hoje, ou pelo que resta delas, você ainda pode sentir essa tensão. As ruínas ficam em montes, colinas construídas a partir de milhares de anos de ocupação, destruição e reconstrução. E embaixo, nas camadas mais antigas, frequentemente há aquele sedimento, aquela argila depositada pela água, marcando os momentos em que tudo se afogou, quando a ordem cósmica se reiniciou, quando apenas os fiéis sobreviveram para construir novamente. Os sumérios foram os primeiros a escrever, mas não foram os últimos a contar.
A história estava apenas começando sua jornada pela história. Os sumérios contaram a história primeiro, mas foram os babilônios que a tornaram imortal. Por volta de 1.800 anos antes da Era Comum, Suméria, como civilização distinta, havia em grande parte desaparecido, absorvida pelos impérios acadiano e depois babilônico em expansão. Mas as histórias sobreviveram. Eram importantes demais para esquecer, profundamente demais, enraizadas em como as pessoas entendiam o mundo e seu lugar nele. Então os escribas as copiaram, traduziram, adaptaram para novos idiomas e novos quadros teológicos. A narrativa do dilúvio se tornou algo maior, mais elaborado, mais psicologicamente complexo. Tornou-se a história de Gilgamesh. Tecnicamente, não é a história de Gilgamesh. A narrativa do dilúvio aparece na tábua 11 do épico, contada não pelo próprio herói, mas por Utnapishtim, a versão babilônica de Ziusudra. Gilgamesh viajou até os confins da terra, buscando o segredo da imortalidade, e encontra esse homem antigo vivendo num paraíso remoto, intocado pela morte ou pela decadência. Como você alcançou isso? Gilgamesh pergunta. Como você escapou da mortalidade? E Utnapishtim responde com a história do dilúvio. Os paralelos com o relato sumério anterior são óbvios. Os deuses decidem destruir a humanidade. Uma divindade é, essencialmente, o mesmo que Enki avisa Utnapishtim através das paredes de sua casa de junco. Construa um barco, ele diz. Mas desta vez as instruções são extraordinariamente específicas. O barco deve ter 120 côvados de altura, 120 côvados de largura, 120 côvados de comprimento. Um cubo perfeito. 7 convéses por dentro, divididos em 9 compartimentos, revestidos por dentro e por fora com betume para torná-lo à prova d'água. Carregue-o com a semente de todos os seres vivos, sua família, artesãos para preservar o conhecimento humano, animais de todos os tipos. Utnapishtim obedece, e o texto descreve seus preparativos em detalhes notáveis. Ele reúne materiais, recruta trabalhadores, abate animais para alimentar os trabalhadores que constroem a arca. Há uma precisão quase burocrática nisso, como se o escriba quisesse que os leitores entendessem que isso não era mitologia, mas engenharia. Quando o barco está pronto, Utnapishtim carrega tudo a bordo. Então ele espera. O dilúvio chega com uma violência que parece aterrorizar até os próprios deuses. O deus da tempestade ruge nas nuvens. A escuridão cobre a terra. Os diques do céu se abrem por 6 dias e 6 noites. O texto diz que os próprios deuses se encolheram como cães, pressionados contra as paredes externas do céu, assustados com o que haviam desencadeado. Até a deusa mãe Ishtar chora de arrependimento, lamentando que concordou em destruir seus filhos. No 7º dia, as águas se acalmam. O barco sobreviveu, carregado pelas correntes até uma montanha chamada Nisir. Utnapishtim abre uma janela e olha para um mundo afogado. Tudo está silencioso. Toda a humanidade se transformou em argila. Ele chora, então espera. Após mais 7 dias, ele solta uma pomba. Ela circula, não encontra lugar para pousar, retorna. Ele solta uma andorinha. Mesmo resultado. Finalmente, ele solta um corvo. O corvo voa embora e não volta. A terra emergiu em algum lugar. É seguro partir. Utnapishtim faz oferendas aos deuses. Ele constrói um altar no topo da montanha e sacrifica animais. E os deuses sentem o odor da oferta e se reúnem como moscas, gratos e envergonhados. Não tinham pretendido que fosse tão total, tão completo. A deusa Ishtar jura que lembrará desse dia para sempre, erguendo seu colar de lápis lazuli como lembrança, da mesma forma que um arco-íris serviria mais tarde no relato bíblico. Então Enlil chega furioso porque alguém sobreviveu. Ele queria a extinção completa. Mas Ea defende Utnapishtim, argumentando que em vez da destruição total, os deuses deveriam usar punições mais comedidas no futuro. Mande animais selvagens ou doença ou fome, mas não aniquilação universal. Enlil cede, e num momento de generosidade divina, concede a Utnapishtim e sua esposa a imortalidade. Eles se tornam como deuses, removidos do mundo humano, vivendo nesse paraíso distante onde Gilgamesh eventualmente os encontra milhares de anos depois. O sobrevivente do dilúvio se torna o imortal sábio, carregando o conhecimento do mundo anterior para o mundo posterior. O épico de Gilgamesh existiu em várias formas por mais de 1 milênio.
Escribas o copiaram, editaram, adicionaram comentários teológicos. Por volta de quando o rei assírio Assurbanipal reuniu sua grande biblioteca em Nínive, por volta de 650 anos antes da Era Comum, a versão que incluía a narrativa do dilúvio era considerada o texto definitivo. Era armazenada entre milhares de outras tábuas, um registro completo da literatura e do conhecimento mesopotâmico, esperando na escuridão por alguém que a encontrasse. Esse alguém foi George Smith, um gravador inglês de cédulas bancárias sem treinamento arqueológico formal, mas com uma fascinação obsessiva pelo cuneiforme. Ele se ensinou a ler o antigo script estudando fragmentos no Museu Britânico. Tornou-se tão proficiente que foi contratado para ajudar a catalogar e traduzir a crescente coleção de tábuas mesopotâmicas do museu. Em 1872, ao examinar peças que haviam sido escavadas de Nínive décadas antes, Smith encontrou algo que fez suas mãos tremerem. A tábua 11 do Épico de Gilgamesh, a história do dilúvio, e era mais antiga que o Gênesis. A Inglaterra vitoriana não estava preparada para essa revelação. O literalismo bíblico ainda era o quadro dominante para entender a história antiga. O Gênesis deveria ser o relato original, divinamente inspirado, das origens humanas e dos primeiros desastres. Agora, aqui estava a prova escrita em argila de que os hebreus haviam herdado sua narrativa do dilúvio de fontes mesopotâmicas anteriores. As implicações teológicas eram imensas. A tradução de Smith causou tal sensação que o London Daily Telegraph realmente financiou uma expedição ao Iraque para buscar mais tábuas, mais partes da história. A história continuava ficando mais antiga. No início do século XX, estudiosos traduziram outro texto mesopotâmico chamado Épico de Atrahasis, composto por volta de 1.700 anos antes da Era Comum. Ele continha mais uma versão da narrativa do dilúvio, desta vez com um detalhe adicional que explicava a motivação divina de forma mais completa. A humanidade havia se tornado numerosa demais, barulhenta demais. O barulho constante da civilização humana perturbava os deuses, os mantinha acordados, desgastava sua paciência. Então eles decidiram eliminar o barulho permanentemente através do dilúvio. Apenas Atrahasis, cujo nome significa extremamente sábio, foi avisado por Enki e sobreviveu para repovoar um mundo mais silencioso. O que essas várias versões mesopotâmicas revelam é algo crucial sobre como os povos antigos entendiam a mitologia. Essas não eram histórias rígidas e imutáveis, transmitidas pelos deuses. Eram documentos vivos, constantemente evoluindo, sendo adaptados a novos contextos políticos e teológicos. Os sumérios contaram uma versão. Os acadianos a modificaram. Os babilônios a elaboraram ainda mais. Cada cultura adicionava detalhes, mudava nomes, ajustava motivações para se adequar à sua compreensão da justiça divina e da ordem cósmica. O núcleo permanecia consistente. Uma inundação catastrófica. Um homem justo salvo. Animais preservados. A humanidade recebendo uma segunda chance. Mas os detalhes se alteravam geração após geração. E ainda assim, certos detalhes permaneciam notavelmente estáveis em todas as versões. O barco enorme, o revestimento de betume, as dimensões específicas, o carregamento de animais, a soltura de pássaros para testar onde a terra havia emergido, o pouso na montanha, o sacrifício posterior, a recompensa divina. Esses motivos persistiram porque tinham poder, porque ressoavam com algo profundo na psicologia humana. Nosso terror de se afogar, nossa admiração diante da sobrevivência, nossa necessidade de acreditar que a catástrofe serve a algum propósito maior. Os babilônios não inventaram a história do dilúvio, mas a refinaram. Deram a ela profundidade psicológica e sofisticação narrativa que permitiria que viajasse muito além da Mesopotâmia. Quando escribas hebreus séculos depois compuseram sua própria versão, trabalhavam a partir desse modelo babilônico, adaptando-o à teologia monoteísta, mudando o quadro moral, mas mantendo a estrutura essencial intacta. As dimensões da arca no Gênesis são diferentes das do Gilgamesh, mas não muito diferentes. A soltura dos pássaros acontece na mesma sequência. O arco-íris serve à mesma função que o colar de Ishtar. A herança é inconfundível. Os escribas hebreus que compuseram o Gênesis não estavam tentando esconder suas fontes.
Estavam transformando-as. Em algum momento, por volta do século VI antes da Era Comum, possivelmente durante o exílio babilônico, quando estudiosos judeus viviam em contato direto com a cultura mesopotâmica, a narrativa do dilúvio foi escrita no que se tornaria os capítulos iniciais da Torá. Nesse ponto, a história havia circulado oralmente por gerações, já adaptada à teologia monoteísta, já despida de sua estrutura politeísta. Mas o esqueleto mesopotâmico ainda estava lá, inconfundível para qualquer um que conhecesse ambas as tradições. A arca, os animais, os pássaros, o pouso em uma montanha, o sacrifício, a promessa divina de nunca mais destruir o mundo pelo dilúvio. O que mudou foi tudo o que importava. Nas versões mesopotâmicas, os deuses são mesquinhos, impulsivos, movidos por irritação e arrependimento. Eles destroem a humanidade porque somos barulhentos demais, depois imediatamente desejam não tê-lo feito. Eles se encolhem com medo de sua própria tempestade. Se reúnem ao redor de sacrifícios como mendigos famintos. São poderosos, mas não particularmente sábios. Capazes de destruição cósmica, mas incapazes de justiça cósmica. O dilúvio acontece por causa do capricho divino, nada mais. Nenhum cálculo moral, nenhum julgamento do comportamento humano. Apenas abatimento de ruído levado ao seu extremo lógico. O Gênesis pega essa mesma narrativa e inverte toda a estrutura teológica. Agora há apenas um Deus, e ele não age por impulso. O dilúvio vem porque a terra se tornou corrupta, cheia de violência. A humanidade não apenas foi irritante. A humanidade quebrou fundamentalmente a ordem moral da criação. Deus olha para o que as pessoas se tornaram e experimenta algo que os deuses mesopotâmicos nunca conseguiram. Tristeza genuína. O texto diz que seu coração estava magoado. Isso não é irritação. É uma profunda decepção diante de um experimento fracassado. O tipo de tristeza que vem de assistir algo que você criou com amor se tornar monstruoso. Noé sobrevive não porque uma divindade travessa decidiu salvá-lo por capricho, mas porque ele é justo. O texto é explícito sobre isso. Noé era um homem justo, irrepreensível em sua geração. Ele andava com Deus. O dilúvio não é punição arbitrária. É a consequência lógica do colapso moral sistêmico, com uma única exceção salva, para preservar a possibilidade de renovação. As instruções que Noé recebe são similarmente específicas às dos relatos mesopotâmicos. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura, 3 convéses, uma porta na lateral, uma janela perto do topo, quartos por dentro revestidos de betume. Leve sua esposa, seus filhos, as esposas de seus filhos, 2 de cada criatura viva, macho e fêmea. Comida suficiente para todos. A precisão da engenharia corresponde quase exatamente às instruções de Utnapishtim, sugerindo que os escribas hebreus trabalhavam a partir de fontes escritas, não apenas da tradição oral. Mas aqui é onde as coisas ficam interessantes. Se você ler cuidadosamente a narrativa do dilúvio no Gênesis, começa a notar inconsistências. Quantos animais Noé levou? O capítulo 6 diz 2 de cada tipo. O capítulo 7 diz 7 pares de animais limpos, um par de imundos. Por quanto tempo durou o dilúvio? Alguns versículos sugerem 40 dias. Outros implicam mais de um ano. Esses não são erros. São evidências de algo sobre o qual os estudiosos debatem há séculos. A hipótese documentária propõe que o Gênesis, como grande parte da Torá, foi composto a partir de múltiplos documentos-fonte costurados por editores posteriores. 2 fontes principais aparecem na narrativa do dilúvio. A mais antiga, chamada J por seu uso do nome divino Yahweh, conta uma história mais simples. 40 dias de chuva, 7 pares de animais limpos, uma catástrofe relativamente breve. A fonte posterior, chamada P, por suas preocupações sacerdotais e estilo formal, descreve um desfazimento cósmico da própria criação. As fontes do abismo se abriram. As janelas do céu se abriram. A água retorna o mundo ao caos primordial que existia antes de Deus separar as águas, no primeiro capítulo do Gênesis. Esta versão dura mais de um ano. Não é apenas uma tempestade, é descriação. O mundo sendo completamente desfeito, antes de ser cuidadosamente reconstruído. Ambas as versões eram consideradas importantes demais para descartar. Então os editores finais as entrelaçaram, criando uma narrativa de dilúvio
com duas cronologias e contagens de animais ligeiramente diferentes, rodando em paralelo. Leitores modernos veem contradição. Leitores antigos reconheceriam completude. Duas testemunhas do mesmo evento, duas formas de entender o que significava. A sequência dos pássaros preserva a ordem babilônica exatamente. Primeiro um corvo, que voa de lá para cá, depois uma pomba, que retorna porque não encontra onde pousar. Depois a pomba novamente, e desta vez ela volta com uma folha de oliveira. Depois a pomba uma terceira vez e não retorna. As águas recuaram, a vida voltou à terra. Noé e sua família podem emergir para solo seco e começar de novo. O que acontece a seguir separa o Gênesis definitivamente de suas fontes. Deus faz uma aliança, não apenas com Noé, não apenas com a humanidade, mas com cada criatura viva. Nunca mais uma inundação destruirá toda a vida. O arco-íris se torna o sinal dessa promessa. O lembrete de Deus para si mesmo, de seu compromisso de preservar a criação, apesar da persistente corrupção da humanidade. É a mesma função do colar de lápis lazuli de Star, mas transformada em algo universal e eterno. Uma aliança que se aplica a todas as gerações futuras, a todas as espécies futuras, independentemente de seu comportamento. Essa história se tornou a narrativa do dilúvio para a civilização ocidental, não porque foi a primeira, mas porque foi adotada por 3 tradições religiosas relacionadas que eventualmente dominariam grande parte do mundo. Judaísmo, cristianismo e islã, todos traçam sua linhagem de volta a Abraão. E os 3 preservam a história do dilúvio como fundamental para entender a justiça divina e a falibilidade humana. A tradição islâmica mantém a narrativa central, mas adiciona detalhes específicos que a distinguem do relato bíblico. No Alcorão, Noé prega para seu povo por 950 anos antes do dilúvio, avisando-os repetidamente para abandonar sua idolatria. Eles o zombam, se recusam a ouvir. Um de seus filhos se recusa a embarcar na arca, confiando que pode sobreviver escalando uma montanha. Ele se afoga. Noé clama a Deus perguntando por que seu filho não foi salvo. E Deus responde que o filho não era verdadeiramente parte de sua família, porque a justiça, não o sangue, determina o parentesco. É um refinamento teológico que enfatiza a escolha moral individual em detrimento da bênção herdada. Todas as 3 tradições abraâmicas concordam no ponto essencial. O dilúvio aconteceu. Uma família sobreviveu. A humanidade recebeu uma segunda chance. Como usamos essa chance permanece uma questão aberta respondida de forma diferente por cada geração, cada cultura, cada pessoa que ouve a história e se pergunta o que teria feito, assistindo as águas subirem, ouvindo a pomba que pode não retornar. Mas se as histórias mesopotâmicas e bíblicas fossem as únicas, o paradoxo do dilúvio não seria realmente um paradoxo. Seria apenas difusão cultural. Um mito poderoso nascido em um vale fluvial fértil, carregado ao longo de rotas comerciais, traduzido e transformado à medida que se espalhava. O problema é a Ásia, porque a milhares de quilômetros de distância, em paisagens que a maioria dos mesopotâmicos nunca sequer imaginou, outros povos estavam contando suas próprias histórias de um mundo afogado pelo dilúvio. Histórias sem caminho óbvio de transmissão. Histórias que rimam com as do Tigre e do Eufrates, mas não combinam exatamente, como testemunhas independentes descrevendo a mesma cena do crime de ângulos diferentes. Uma das mais famosas vem da China, muito antes das dinastias históricas. A tradição chinesa fala de uma era em que o mundo não estava apenas molhado, mas quebrado. O céu havia se inclinado. Os rios haviam enlouquecido. A água rugiu sobre a terra sem restrições, afogando campos, engolindo aldeias, transformando a planície central em um vasto mar interior em turbilhão. A princípio, os deuses escolheram um homem chamado Gun para consertar. A solução de Gun era simples: construir paredes, empilhar terra, conter a água com represas e diques. Por 9 anos ele trabalhou, e por 9 anos as enchentes riram dele. Em algumas versões, seu fracasso é tão catastrófico que ele é executado pelas autoridades celestiais. Em outras, ele rouba solo divino para construir seus diques e é punido por sua ubris. De qualquer forma, a mensagem é clara. Você não pode simplesmente empurrar a água para trás e esperar que fique. Então vem seu filho, Yu. Yu adota uma abordagem diferente. Em vez de bloquear a inundação, ele a estuda.
Ele caminha pela terra alagada, traçando os caminhos entrelaçados de rios e afluentes. Ele ouve os mais velhos, observa as correntes, mede as profundezas. Ele percebe que o problema não é água demais, é que não há onde a água ir. Então Yu não constrói uma grande parede. Ele esculpe canais. Ele corta novos rios, draga os velhos, abre caminhos de vales de montanhas a planícies baixas e finalmente ao mar. Ele trabalha tão incansavelmente que, segundo a lenda, passa pela frente de sua própria casa 3 vezes em 13 anos e nunca entra. Sua esposa dá à luz. Seu filho cresce. Já continua caminhando, mapeando, escavando, direcionando a água de volta a caminhos ordenados. Eventualmente funciona. As inundações diminuem. A terra seca. A agricultura se torna confiável. A vida humana pode se estabelecer em vez de se dispersar. Por essa conquista, Yu recebe o mandato do céu e se torna o fundador da dinastia Xia, a primeira dinastia da história chinesa tradicional. Em outras palavras, a civilização chinesa começa quando alguém aprende a domar a inundação. Por muito tempo, os historiadores trataram a história de Yu da forma como tratavam muitas lendas das primeiras dinastias. Interessante, significativa, mas provavelmente não histórica. Uma carta mitológica explicando por que a autoridade central sobre o gerenciamento da água era sagrada na China primitiva. Uma história política sobre por que os governantes deveriam ser como Yu, incansáveis, autossacrificantes, em harmonia com os ritmos da natureza. Então, em 2016, uma equipe de pesquisadores chineses e americanos publicou algo curioso. Estudando sedimentos ao longo do Rio Amarelo, perto da garganta de Jixe, eles encontraram evidências de uma inundação verdadeiramente massiva, por volta de 1920 anos antes da Era Comum. Não apenas uma temporada ruim de enchentes, uma saída catastrófica desencadeada. Eles argumentam pelo colapso de uma barragem de deslizamento de terra. Quando essa barragem natural finalmente cedeu, um enorme volume de água desceu rio abaixo, potencialmente transformando a bacia do Rio Amarelo por anos. Sua datação coincide intrigantemente com algumas propostas arqueológicas para o período inicial da dinastia Xia. A escala da inundação, pelo menos em sua reconstrução, corresponde ao tipo de desastre em nível de paisagem preservado no mito de Gun e Yu. Não uma aldeia local varrida, mas toda uma região reconfigurada. Não todos concordam com essa interpretação. Alguns geólogos questionam a extensão da inundação. Alguns historiadores alertam contra vincular um único evento, muito cuidadosamente, a um mito que provavelmente absorveu séculos de memória e exagero. Mas mesmo a possibilidade é sugestiva. Uma mega inundação real do Rio Amarelo, acontecendo aproximadamente quando a tradição chinesa coloca seu grande dilúvio, tecida ao longo de gerações, em uma história de mandato divino e engenharia hidráulica. Longe ao sudoeste, sob estrelas diferentes, outro herói do dilúvio está aprendendo como navegar pela catástrofe. Na tradição indiana, seu nome é Manu. Um dia, de acordo com o Shatapatha Brahmana, Manu está realizando seus rituais, derramando água em suas mãos quando nota um peixinho pedindo proteção. Não me jogue de volta na água, diz o peixe. Se você me poupar agora, eu te salvarei no futuro. Manu hesita, então fica com o peixe. Com o tempo, o peixe cresce. Primeiro grande demais para o frasco, depois grande demais para o tanque, depois grande demais para o rio. Manu continua movendo-o para corpos de água maiores e maiores, até finalmente soltá-lo no oceano. A essa altura ele entende que esse não é nenhum peixe comum. É um avatar de Vishnu, o deus preservador manifestando-se como Matsya, o peixe. O peixe divino avisa Manu do que está vindo. Uma inundação que varrará tudo. Construa um barco, diz Matsya. Leve os 7 sábios. Leve as sementes de todos os seres vivos. Quando as águas subirem, eu voltarei. Amarre seu barco ao meu chifre, e eu te guiarei através da escuridão. A inundação chega. Manu embarca. O peixe retorna, colossal agora, rebocando a frágil embarcação por um mundo afogado. Em algumas versões, a montanha onde o barco finalmente para é nomeada. Em outras, o foco está no que acontece depois. Manu realizando um ritual do qual emerge uma mulher com quem ele repovoa a terra. A humanidade renasce não apenas fisicamente, mas ritualmente, através do sacrifício e da graça divina. A versão mais antiga dessa história, no Shatapatha Brahmana,
É relativamente simples. Um peixe falante, um aviso, um barco, uma montanha. Ao longo dos séculos, à medida que a história se move para os Puranas, ela floresce. O elenco se expande. O enquadramento teológico se torna explícito. Matsya é claramente identificado como Vishnu. Os 7 sábios ganham nomes e personalidades. A carga do barco se torna mais simbólica. Não apenas sementes, mas os Vedas em si. O próprio conhecimento necessário para reconstruir a ordem após a dissolução cósmica. Podemos assistir ao mito evoluir conforme o pensamento religioso indiano evolui, acumulando significado filosófico sobre o que pode ter começado como uma simples memória de uma inundação local. Ou talvez, como alguns sugeriram, como um eco de catástrofes fluviais reais na bacia do Ganges durante o período védico tardio. A certeza é impossível, mas o padrão é familiar. Uma grande inundação, um sobrevivente escolhido, um barco, vida preservada, uma montanha, um novo começo. E ainda assim, a Ásia não acabou com a água. Mova-se mais para leste e sul, para as colinas do sudeste asiático continental e as ilhas ao largo da costa chinesa, e você ouve outras vozes, mais suaves, mas dizendo algo similar. Entre os Hmong, agricultores das terras altas cujas terras tradicionais se estendem pelas montanhas do sul da China, Laos e Vietnã, há contos de uma inundação que afogou quase todos. Em algumas versões, um irmão e uma irmã sobrevivem em um tambor ou dentro de uma cabaça, flutuando por dias ou semanas antes de emergirem em uma paisagem alterada. Eles se tornam relutante ou acidentalmente os ancestrais da próxima geração. O povo Shan, vivendo ao longo dos vales fluviais de Myanmar e Tailândia, conta histórias de uma época em que as águas subiram tão alto que apenas os topos das colinas mais altas permaneceram. Pessoas sobreviveram em jangadas, ou em troncos ocos, ou se agarrando a árvores até a inundação recuar. Às vezes a causa é moral. Os humanos irritaram os espíritos. Às vezes é simplesmente a forma do mundo. Ciclos de destruição e renovação. Através do Estreito de Taiwan, grupos austronésios indígenas preservam mitos do próprio mar invadindo a terra, subindo para engolir planícies que antes eram secas. Pessoas fogem para os morros. Objetos sagrados são perdidos sob as ondas. Em alguns relatos, os sobreviventes olham de novas casas nas montanhas para uma linha costeira para sempre alterada. O que torna essas histórias notáveis não é apenas seu conteúdo, mas sua geografia. Muitos desses grupos não são impérios marítimos registrando a experiência de marinheiros, mas agricultores e habitantes das colinas, muitas vezes isolados continentalmente durante a maior parte de sua história lembrada, ainda contando histórias sobre oceanos, marchando para o interior, sobre linhas costeiras se movendo, sobre terra que costumava estar lá e não está mais. Alguns antropólogos sugeriram que esses podem ser memórias culturais da elevação do nível do mar após a Era do Gelo, transmitidas em fragmentos por milhares de anos, ou de tsunamis e marés de tempestade mais recentes. Outros as veem como histórias arquetípicas, nascidas de uma vida vivida em climas de monção, onde a água pode transformar uma paisagem da noite para o dia. A verdade pode ser uma trança de ambos, desastres particulares ancorando uma sensação geral de que o mundo nunca é tão sólido quanto parece. O que elas certamente não são, até onde podemos dizer, são empréstimos das tradições mesopotâmicas ou bíblicas. A cronologia não funciona muito bem. Os detalhes não se alinham perfeitamente. Os enquadramentos teológicos são diferentes. O tambor Hmong, o avatar Matsya, os canais pelo Rio Amarelo. Eles pertencem a seus próprios mundos, seus próprios idiomas, suas próprias geografias sagradas. E ainda assim aqui estão eles. Um engenheiro burocrata na China antiga, caminhando até a cintura em água de inundação. Um ritualista védico segurando um peixinho minúsculo nas mãos. Um par de irmãos Hmong selados dentro de um tambor. Um ancião taiwanês, apontando para um horizonte distante e dizendo que certa vez a terra se estendia mais além. Culturas separadas, histórias separadas, cosmologias separadas, todas lembrando que em algum ponto a água veio e não se importou com quem você era. Quanto mais dessas tradições independentes encontramos, chinesas, indianas, do sudeste asiático, australianas e insulares, mais estranho o padrão se torna, ou a memória de uma inundação é uma das histórias mais contagiosas que os humanos já contaram.
espalhando-se invisivelmente por continentes por milênios, ou espalhadas pela Eurásia, diferentes comunidades continuaram passando pelo mesmo tipo de experiência. Seu mundo afogando, sua sobrevivência dependendo de um barco, uma montanha, uma única família, um único ato de aviso ou engenho. De qualquer forma, o paradoxo se aprofunda porque a Ásia é apenas metade do globo e as histórias de dilúvio não param em suas costas. Agora cruzamos outro oceano, porque se a inundação fosse apenas uma memória do velho mundo, Mesopotâmia, Bíblia, Índia, China, os Hamong, os insulares de Taiwan, você ainda poderia tentar salvar a explicação simples. Rotas comerciais, missionários, contadores de histórias da Rota da Seda, passando contos junto com especiarias e seda e doenças. As Américas tornam essa explicação muito mais difícil. Por dezenas de milhares de anos, os povos da América do Norte e do Sul se desenvolveram em isolamento da Eurásia e da África. Diferentes culturas, diferentes animais, diferentes sistemas de escrita, diferentes deuses. Quando os europeus finalmente chegaram, ficaram espantados com a pura estranheza das civilizações americanas. E ainda assim, quase assim que começaram a ouvir algo estranhamente familiar. No México Central, os astecas tinham uma forma de entender o tempo que faz tudo parecer precário. Eles não imaginavam uma única criação seguida pela história. Eles imaginavam uma sequência de mundos chamados sóis. Cada sol era uma era do cosmos com suas próprias regras, seus próprios habitantes e seu próprio fim. Segundo a versão registrada após a conquista, havia 4 sóis antes do atual. 4 mundos, cada um destruído de uma forma diferente. Um por jaguares, um pelo vento, um pelo fogo e um chamado Atautonatiu pela água. Nesse sol aquático, a história diz, o céu escureceu. A chuva não apenas caiu, mas devorou. Ela despejou sem fim. A terra se afogou. Os humanos não foram apenas mortos. Foram transformados em peixes, em criaturas marinhas, em seres que pertencem ao novo mundo inundado. Não foi simplesmente uma tempestade ruim. Foi um reinício completo, uma raiva cósmica varrida, abrindo espaço para o próximo. Os maias nas florestas do sul e do leste preservaram sua própria visão de mundos fracassados, em um texto que agora chamamos de Popol Vuh. Nele, os deuses tentam fazer humanos que possam lembrá-los e louvá-los. Seus primeiros esforços dão errado. Homens de lama colapsam. Homens de madeira podem andar e falar, mas não têm corações, não têm gratidão. Os deuses ficam com raiva. Eles enviam um grande dilúvio, não apenas de água, mas de resinas e substâncias estranhas para varrer os homens de madeira. Animais os atacam. Suas mós e panelas se voltam contra eles. O próprio mundo se rebela. O dilúvio aqui não é apenas punição, é controle de qualidade. Uma versão fracassada da humanidade é retirada do palco para que uma melhor, feita de massa de milho, possa aparecer. Diferentes panteões, diferentes calendários, diferentes paisagens. Ainda a mesma ideia. Eras inteiras terminando em água, e a vida recomeçando do outro lado. Siga a espinha dorsal das Américas para o sul até os Andes, e você encontra outro personagem observando as águas subirem. Na tradição inca, há um deus criador chamado Viracocha. Muito antes do Império Histórico, na era em que o mundo ainda estava sendo arranjado, Viracocha teria formado uma raça de gigantes. Eles o desagradaram, às vezes por desobediência, às vezes simplesmente por existir em um mundo ainda não pronto. Então ele enviou um dilúvio. Os gigantes foram destruídos. O mundo foi purificado. Viracocha então remodelou a terra e criou novos humanos, viajando de lago em lago, de vale em vale, trazendo cultura e ordem. Em algumas versões, ele emerge do próprio lago Titicaca, pisando em uma paisagem ainda marcada pelos traços da catástrofe. Mais ao sul, no que é hoje o Chile, o povo Mapuche conta uma história que soa menos como uma lição moral e mais como um desastre natural narrado em linguagem mítica. 2 poderosas serpentes, Tren-Tren-Vilu e Kai-Kai-Vilu, entram em guerra. Kai-Kai é o senhor das águas. Em sua raiva, ele eleva o mar, enviando-o a avançar sobre a terra, engolindo aldeias e florestas, transformando vales em baías. Tren-Tren, espírito da terra, reage. Ele eleva morros e montanhas, dando às pessoas lugares para fugir. Aqueles que alcançam os picos mais altos sobrevivem. Aqueles que não conseguem se tornam criaturas marinhas ou desaparecem sob as ondas. Quando a batalha se acalma,
A paisagem está transformada. Ilhas pontuam um litoral irregular. Novos canais e enseadas cortam o que antes eram planícies. Viver no arquipélago chileno hoje é habitar o corpo desse mito. Vales inundados, colinas íngremes de refúgio, lembretes de que a terra e o mar não são fronteiras fixas, mas combatentes que às vezes trocam de lugar. Mova-se para o norte novamente, mas desta vez ao longo do interior do continente, e você encontra histórias de dilúvio em comunidades que nunca viram um oceano, mas que sabem que a água ainda pode apagar um mundo. Entre os Hopi do sudoeste americano, há histórias de emergência que falam de múltiplos mundos anteriores, cada um destruído por desequilíbrio espiritual. Em um, o povo é avisado de que uma inundação está chegando. Eles sobem para dentro de juncos ocos ou para uma abertura fornecida pela Mulher-Aranha, e emergem em uma nova terra depois que as águas recuam. O dilúvio é menos sobre meteorologia do que sobre moralidade e transformação. Uma porta de passagem úmida e avassaladora de uma era de existência para a próxima. Na região dos Grandes Lagos, os Ojibwe e outros povos de língua Anishinaabe contam de um dilúvio que cobre a terra. Um herói cultural, muitas vezes chamado Nanabojo, sobrevive se agarrando a uma grande jangada com vários animais. Como as águas se recusam a diminuir, eles percebem que precisam de um pouco de terra para refazer o mundo. Então eles enviam mergulhadores para baixo. Um após outro, animais mergulham nas profundezas. O Lúcio alontra o castor. Eles retornam exaustos ou nem retornam. Finalmente o almíscar se voluntaria, pequeno e modesto. Ele desaparece abaixo da superfície por um longo tempo. Quando seu corpo sem vida flutua de volta, suas patas estão cerradas. Dentro delas há um pequeno pedaço de lama. Desse pedaço de terra colocado nas costas de uma tartaruga, a nova terra cresce. Isso é o que os estudiosos chamam de mito do mergulhador da terra. O dilúvio é total. O velho mundo foi embora. A criação começa novamente do fundo. Literalmente, com um pequeno e teimoso ato de recuperação. Povos de língua Caddo mais ao sul, ao longo das planícies e sistemas fluviais do que hoje é o Texas e Oklahoma, preservam padrões similares. Um mundo afogado. Alguns sobreviventes em uma jangada ou em um lugar alto. Um animal mergulhando nas profundezas para trazer os materiais a partir dos quais esta versão da Terra será construída. Diferentes nomes, diferentes animais, diferentes detalhes rituais. O mesmo plano básico: destruição, descida e recriação lenta. E então, se você se afasta das Américas e navega pelo azul do Pacífico, o padrão continua te seguindo. Por toda a Austrália, grupos aborígenes cujos ancestrais assistiram à linha costeira mudar por dezenas de milhares de anos mantêm histórias que chamam de trilhas do sonho, narrativas ligadas a características específicas da terra e do mar. Em várias tradições costeiras, os mais velhos falam de uma época em que a costa ficava muito mais além, quando o que hoje é fundo do mar era terra seca, com acampamentos e lugares sagrados. Então as águas subiram. O mar avançou para dentro, engolindo terrenos de caça, cobrindo caminhos ancestrais. As pessoas recuaram para terrenos mais elevados. Os nomes dos lugares afogados às vezes ainda são recitados como uma lista dos desaparecidos. Nas ilhas espalhadas pelo Pacífico, da Polinésia à Micronésia, há lendas de terras que afundaram sob as ondas. Em alguns casos, são contos morais. Um povo orgulhoso ou ímpio, e um Deus que envia o oceano para reivindicá-los. Em outros, elas parecem estranhamente como memórias de eventos reais. Atóis baixos sobrepostos por tempestades, flancos vulcânicos colapsando no mar, costas remodeladas por tsunamis. Quando você dá um passo atrás e olha para tudo isso junto, as semelhanças tentam se aplainar. Toda cultura tem um mito do dilúvio. As pessoas às vezes dizem como se isso fosse suficiente, mas se você ouvir com atenção, não são o mesmo mito. O Atl Tonatiuh Azteca é sobre ciclos cósmicos. O dilúvio maia no Popol Vuh é sobre protótipos fracassados da humanidade. O dilúvio de Viracocha é sobre um criador revisando seu trabalho. As serpentes Mapuche são sobre a violência bruta dos processos terrestres. As inundações Hopi introduzem novos mundos. A jangada e o almíscar Anishinaabe são sobre humildade e cooperação. Os relatos australianos e polinésios frequentemente leem como observação costeira de longo prazo, costurada à cosmologia.
Causas diferentes. Deuses diferentes, morais diferentes, imagens diferentes. O que eles compartilham é um esqueleto. Água avassaladora. Perda quase total. Um pequeno remanescente que sobrevive por engenho, aviso ou graça, e um mundo renovado quando as águas finalmente baixam. Isso levanta uma questão desconfortável. Algumas dessas histórias nas Américas e no Pacífico poderiam ter sido coloridas ou até plantadas pelo contato com os europeus e sua Bíblia. Os missionários certamente tentaram. Eles traduziram o Gênesis. Eles pregaram Noé do púlpito e da escola da missão. Alguns relatos posteriores de histórias de nativos americanos, de fato, mostram sinais de enquadramento cristão, especialmente quando registrados pelo clero com um ponto a provar. Mas quando antropólogos e linguistas rastreiam as versões mais antigas que podem encontrar, histórias contadas em idiomas indígenas com cosmologias e personagens nativos, eles frequentemente descobrem que o dilúvio já está lá muito antes do contato. O padrão do mergulhador da Terra na América do Norte, por exemplo, aparece tão amplamente e com lógica interna tão consistente que muitos estudiosos o veem como uma camada narrativa, pré-contato profunda. A cosmologia dos 5 sóis asteca foi registrada em códices pictóricos e recitações orais ligadas a rituais pré-conquista. O Popol Vuh, embora escrito usando letras latinas após a chegada dos espanhóis, claramente preserva estruturas míticas mais antigas de uma época em que navios europeus ainda eram inéditos naquelas florestas. Na Austrália e no Pacífico também, histórias de inundação e mar abundam em trilhas do sonho, e cantos de navegação cujas raízes provavelmente afundam muito mais fundo do que alguns séculos. Então ficamos com isso. Povos que não tinham contato com a Mesopotâmia, nenhum conhecimento do Gênesis, nenhum caminho ou navio ligando-os ao Rio Amarelo ou ao Ganges, ainda contando uns aos outros na escuridão ao redor de suas próprias fogueiras, que certa vez há muito tempo a água subiu e o mundo quase acabou. Não da mesma forma, não pelas mesmas razões, não com os mesmos deuses, mas suficientemente parecido, que quando você os coloca lado a lado, parece menos uma única história se espalhando e mais uma memória recorrente, surgindo repetidamente onde quer que humanos vivam suficientemente próximos de rios, costas e tempestades, para saber quão frágil pode ser a terra seca. Nesse ponto, o paradoxo é difícil de ignorar. Ou a água é um perigo universal tão óbvio que os humanos em todo o lugar inventaram independentemente catástrofes de dilúvio como sua metáfora favorita para a crise. Ou espalhadas pelo planeta. Geração após geração, comunidades continuaram vivenciando inundações tão grandes, tão aterrorizantes, que se recusaram a deixar a memória morrer. Para ir mais longe, porém, precisamos deixar o mito por um momento e olhar para as próprias rochas, as linhas costeiras e sedimentos, as cicatrizes que a água real deixa para trás quando rasga uma paisagem. O primeiro lugar que muitos pesquisadores olham é um mar interior tranquilo que não é exatamente um mar. O Mar Negro. No final dos anos 1990, 2 oceanógrafos, William Ryan e Walter Pittman, propuseram uma história que soava suspeita como uma versão científica de um mito do dilúvio. Por volta de 5.600 anos antes da Era Comum, eles argumentaram: a ressaca da Era do Gelo do mundo ainda estava se desenvolvendo. As geleiras haviam derretido. O Mediterrâneo estava inchado, sua superfície mais alta do que tinha sido por dezenas de milhares de anos. Para o norte, além da garganta estreita do Bósforo, havia um grande lago de água doce sentado em uma bacia profunda, o ancestral Mar Negro. Sua superfície, eles sugeriram, era muito mais baixa do que o Mediterrâneo. Por um tempo, uma represa natural de rocha e sedimento os mantinha separados. Então, um dia ou ao longo de alguns dias, dependendo de como você imagina, essa represa falhou. Água salgada do Mediterrâneo começou a se derramar pelo Bósforo para dentro da bacia do Mar Negro, rugindo sobre a borda como uma cachoeira centenas de vezes mais poderosa do que as cataratas do Iguaçu, mastigando o canal, aprofundando-o, alargando-o, acelerando o fluxo. O lago subiu, afogando suas costas. Rios que antes fluíam suavemente para ele, de repente encontraram seus vales inferiores, enchendo a partir da direção errada. Terras agrícolas desapareceram. Aldeias que haviam estado seguras no interior
foram transformadas em termos geológicos em fundo do mar raso quase da noite para o dia. Hines e Pittman chamaram esse evento de o Dilúvio de Noé. Era uma provocação deliberada. Eles sugeriram que comunidades agrícolas ao longo dessa costa afogada poderiam ter fugido em todas as direções, carregando consigo uma memória de um tempo em que o mar havia subido com velocidade impossível e comido seu mundo. É uma imagem evocativa. Pessoas acordando com o rugido distante da água, assistindo seus campos se tornarem baías, seus caminhos se tornarem canais, seus lugares sagrados desaparecerem sob uma maré salgada alienígena. Mas a geologia é uma ouvinte lenta e cética. À medida que mais núcleos foram perfurados e mais camadas de sedimento examinadas, outros cientistas começaram a recuar. Sim, eles concordaram, o Mar Negro de fato inundou. Sim, mudou de água mais doce para mais marinha. Sim, o Bósforo se abriu. Mas o tempo, a taxa e a violência do evento ainda são debatidos. Alguns estudos sugerem que a elevação foi distribuída ao longo de séculos, em vez de um único ano catastrófico. Mais como uma escada do que um penhasco. A cachoeira pode ter sido poderosa, mas talvez não apocalíptica. A linha costeira ainda teria avançado gradualmente para o interior. Campos ainda teriam sido perdidos, aldeias abandonadas, mas o drama pode ter sido menos como um grito repentino e mais como uma pressão lenta e implacável, estação após estação, geração após geração. Outros pesquisadores argumentam que o Mar Negro pode já ter sido parcialmente salgado antes do suposto dilúvio, complicando a simples imagem de antes e depois. A história arrumada de um lago tranquilo, tornando-se um mar furioso em um único momento de falha, se dissolve em algo mais bagunçado, mais gradual, mais difícil de vincular a qualquer mito específico. Ainda assim, o ponto básico permanece. Este não era um mundo estável. A fronteira entre terra e água no início do Holoceno, o período após a última era do gelo, estava respirando para dentro e para fora, apagando linhas costeiras que haviam existido por milênios. E o Mar Negro não estava sozinho. Entre cerca de 15.000 e 7.000 anos atrás, à medida que as grandes calotas de gelo continentais recuavam, o nível global do mar subiu mais de 100 metros. É um número tão grande que é difícil de sentir. Imagine toda a linha costeira moderna redesenhada. Não uma vez, mas muitas vezes em câmera lenta. Imagine planícies costeiras inteiras, que agora são plataformas continentais. Imagine vales fluviais transformados em estuários, estuários em baías, baías em mar aberto. Para as pessoas que viviam então, muito antes de satélites ou mapas, não pareceria um único evento global. Pareceria intensamente local. Os terrenos de pesca familiares ficam um pouco mais ao largo a cada geração. O acampamento em terreno baixo, onde seus avós costumavam colher moluscos, agora é um recife raso. A colina sagrada que outrora se erguia orgulhosamente acima da planície, agora é uma ilha cercada de ondas. Podemos nomear algumas dessas terras desaparecidas. Ao norte da Europa, entre o que hoje é a Grã-Bretanha e o continente europeu, havia uma terra ampla e fértil com rios, pântanos e florestas. Os arqueólogos a chamam de Doggerland. Por milhares de anos as pessoas caçavam lá, pescavam em seus rios e se moviam entre o que agora pensamos como ilhas e continentes separados, sem nunca ver o mar aberto. À medida que o gelo derretia, o Mar do Norte entrou. Pouco a pouco, Doggerland encolheu, tornando-se um mosaico de pântanos e lagos, depois uma dispersão de ilhas e, finalmente, apenas uma memória escrita em areia e turfa submersa. Hoje arrasta pesca, ainda arrasta ossos de mamutes e alces, ferramentas de pedra até rastros de florestas antigas de seu fundo afogado. Na extremidade oposta da Eurásia, no que chamamos de Sudeste Asiático, outro grande pedaço de terra se afogou. Sunderland. Quando os níveis do mar eram baixos, os mares rasos entre a atual Tailândia, Malásia, Bornéu, Java e Sumatra eram terra seca. Rios se ramificavam por vastas planícies. Pessoas e animais caminhavam do continente asiático para o fundo do que agora é um labirinto intrincado de ilhas. À medida que os mares subiram, essas planícies foram gradualmente consumidas. Linhas costeiras recuaram para o interior. Vales tornaram-se estreitos. Topos de colinas tornaram-se arquipélagos. Para comunidades cujas vidas estavam ligadas a lugares específicos, fontes, colinas, cavernas, bosques, a transformação deve ter sido profunda.
Mais perto do berço de muitos de nossos mitos de dilúvio, outra bacia estava enchendo. O Golfo Pérsico. Hoje é um braço raso do Oceano Índico, entre o Irã e a Península Arábica. Durante o último máximo glacial, grande parte dele era um amplo vale fluvial regado pelo Tigre, Eufrates e outros riachos, se espalhando por uma planície fértil. Alguns pesquisadores sugeriram que essa terra pode ter sido um refúgio, uma região atraente onde as pessoas se congregavam enquanto o clima oscilava quente e frio. À medida que o nível do mar subiu, essa paisagem fluvial foi gradualmente submersa. A linha costeira avançou dezenas de quilômetros para o interior. Se você imaginar uma sequência de assentamentos ao longo desses rios, pode imaginar também a tensão de recolocações repetidas, a sensação de que o próprio mar estava perseguindo você. Não é difícil, estando na costa moderna, imaginar um ancestral apontando para o mar e dizendo, lá fora. É onde nosso povo costumava viver antes do dilúvio. Então temos mares crescentes, vales afogados, terras perdidas. Essas são inundações de longo prazo, medidas em vidas e séculos. Mas o planeta pode agir mais rápido. No noroeste dos Estados Unidos, estendendo-se por partes de Washington, Oregon, Idaho e Montana, há uma paisagem que parece pertencer a outro mundo. Canais profundamente esculpidos, marcas de ondas gigantes com centenas de metros de largura. Pedregulhos erráticos pousados, onde nenhuma geleira poderia tê-los gentilmente depositado. Cachoeiras secas, seus penhascos se erguendo muito acima dos rios atuais. Geólogos chamam essa região de Channeled Scablands. Por muito tempo, ninguém conseguia explicar sua escala. Então, no início do século XX, um geólogo chamado Harlan Bretz propôs algo ultrajante na época. Toda essa paisagem havia sido esculpida não ao longo de milhões de anos por riachos modestos, mas por inundações massivas de curta duração de volume quase inimaginável. A fonte, pensamos agora, era o Lago Glacial Missoula, um corpo de água retido por uma represa de gelo no que hoje é Montana. Quando essa represa falhou, possivelmente muitas vezes, bilhões de toneladas de água foram liberadas em questão de dias. Paredes de água com dezenas de metros de altura trovejaram pela terra em velocidades de rodovias, arrancando solo e rocha, arrancando pedregulhos de seus leitos, remodelando vales como argila mole. Para qualquer um vivendo nas proximidades, isso não teria sido um avanço lento. Teria sido a aniquilação. Tudo que era familiar às colinas, os cursos dos rios, a própria forma do horizonte, teria sido reescrito em um único evento ensurdecedor. Então, depois que o rugido terminou e a água finalmente se assentou em novos canais, os sobreviventes teriam saído para um mundo que parecia errado, como se algum deus tivesse pego a terra e a amassado. Eventos como as inundações de Missoula são raros, mas são reais. Eles deixam assinaturas que qualquer geólogo passante pode ler. Ondulações de tamanho exagerado, rocha desgastada, barras gigantes de cascalho que nenhum rio comum poderia carregar. Eles provam que a Terra é capaz de catástrofes regionais em uma escala que faz a maior tempestade que você já viu soar suave. Junte tudo isso e uma imagem começa a se formar. Não de um dilúvio global único e organizado que elevou a água acima das montanhas mais altas. Não há traço geológico convincente de tal coisa no período de tempo da existência humana. As rochas não apoiam a ideia de um único dilúvio mundial, apagando a lousa em um único momento de raiva ou misericórdia. Em vez disso, há algo mais complicado e, de certa forma, mais assustador. Um padrão. Um mundo lentamente aquecendo após a última era do gelo. Calotas de gelo colapsando. Mares subindo mais de 100 metros. Terra se afogando. Costas avançando para o interior. Lagos interiores transbordando de suas bacias. Represas de gelo falhando sem aviso. Inundações regionais. Algumas lentas, algumas incrivelmente rápidas, transformando paisagens e desenraizando comunidades. Geração após geração em diferentes cantos do planeta, as pessoas assistiram a água se comportar de maneiras que para elas pareciam quase sobrenaturais. Correram de linhas costeiras que avançavam, abandonaram vales se tornando pântano. Viram ou ouviram falar de rios invertendo o curso, mares rompendo barreiras, paredes de água lodosa varrendo tudo que conheciam. Nenhum evento único liga todas as histórias, mas o pano de fundo é o mesmo.
Um período em que a fronteira entre o úmido e o seco era instável, quando a inundação não era uma metáfora distante, mas uma possibilidade recorrente. Desse mundo, você poderia esperar não um único mito canônico do dilúvio, mas um coro deles, locais, específicos, coloridos por deuses e lições morais particulares, mas todos traçando de volta, de uma forma ou de outra, a mesma realidade física. A água pode subir, a água pode apagar. E às vezes, no espaço de uma única vida humana, pode fazer as duas coisas em uma escala grande o suficiente para fazer o fim do mundo parecer menos uma história e mais algo que seus avós ainda sussurram quando a chuva cai forte à noite. Se o planeta estava fazendo tudo isso, se os mares avançavam por planícies e lagos, se esvaziavam em respirações violentas únicas, a próxima pergunta é quase inevitável. Quanto disso as pessoas realmente lembraram? Não da forma como fazemos agora, com satélites e medidores de marés e artigos revisados por especialistas, mas da forma como um avô lembra o inverno em que o rio congelou por completo, ou a guerra que levou seu tio, ou o dia em que a cidade queimou. Por quanto tempo uma história assim pode realmente durar? Por muito tempo, a suposição silenciosa em muitos círculos acadêmicos era não muito. As tradições orais eram tratadas como coisas suaves e embaçadas, interessantes como folclore, não confiáveis como história. Talvez algumas centenas de anos. Além disso, acreditava-se que os detalhes se deterioravam, mudando e borrando como tinta molhada. E então, em lugares longe da Mesopotâmia e do Mediterrâneo, algo embaraçoso começou a emergir. Ao longo das costas da Austrália, os mais velhos aborígenes contavam histórias há muito tempo sobre uma linha costeira diferente, sobre baías que antes eram florestas, sobre ilhas que antes eram colinas em uma extensão contínua de terra, sobre lugares sob as ondas onde as pessoas viviam, caçavam, realizavam cerimônias. Por gerações, essas histórias foram tratadas por forasteiros como exagerações poéticas, como mito no sentido estreito e depreciativo. Então geólogos e linguistas começaram a prestar mais atenção. Quando você alinha essas histórias com reconstruções da elevação do nível do mar pós-era do gelo, algo estranho acontece. As paisagens afogadas descritas nas narrativas frequentemente correspondem às linhas costeiras reconstruídas reais de 7, 8 até 9 mil anos atrás. Em alguns casos, o caminho de um espírito que cruzou daquele promontório para aquela colina distante segue quase exatamente a crista de uma ponte de terra submersa que desapareceu quando o oceano subiu. Patrick Nunn, um geólogo que passou anos trabalhando com comunidades indígenas na Austrália e no Pacífico, chama esse tipo de trabalho de geomitologia, a tentativa de extrair eventos geológicos de narrativas míticas e ver até onde a memória cultural pode realmente chegar. Ele e outros catalogaram dezenas dessas correspondências. Histórias do mar comendo a terra, que se alinham com episódios conhecidos de inundação costeira rápida. Relatos de rios mudando de curso, que correspondem a avulsões antigas vistas nos sedimentos. Contos de ilhas se dividindo, montanhas quebrantando fogo do céu. Nem todos os detalhes se encaixam perfeitamente. Os mitos não são cadernos de laboratório. Eles misturam observação com significado, evento com interpretação. Mas os padrões amplos são difíceis de ignorar. Em caso após caso, o núcleo narrativo parece apontar para eventos físicos reais milhares de anos no passado. Isso força uma reavaliação do que uma tradição oral pode fazer. Ajuda a entender que nem todas as histórias funcionam da forma como uma anedota de última hora numa festa funciona. Muitas sociedades tradicionais tratam relatos importantes, especialmente aqueles sobre origens, desastres, migrações, como tecnologia sagrada. Eles não são apenas entretenimento, são infraestrutura. A mecânica dessa infraestrutura é surpreendentemente robusta. O ritmo é um deles. Uma narrativa colocada em um padrão de batidas e pausas, ou ligada a um canto ou música, é muito mais difícil de esquecer ou alterar casualmente. Como um poema que você aprendeu na infância, ele se encaixa no lugar ou parece errado imediatamente. A repetição é outra. Histórias fundamentais não são contadas de vez em quando. São recitadas em momentos específicos, em lugares específicos repetidamente, às vezes com participação de chamada e resposta.
As correções são públicas e imediatas. Se uma linha é pulada, alguém percebe. Depois há o contexto. Essas histórias são frequentemente ligadas a rituais. Você não apenas conta a história do dilúvio. Você a conta na primeira grande chuva, ou na iniciação, ou quando você cruza um determinado rio. A própria paisagem se torna um conjunto de ganchos mnemônicos. Cada promontório, cada rocha, cada curva no rio dá a deixa para a próxima parte da narrativa. E, crucialmente, há guardiões designados. Em muitos grupos aborígenes australianos, há anciãos cuja responsabilidade é carregar linhas de canto ou histórias do sonho específicas. Na Polinésia, havia navegadores e sacerdotes que aprendiam longas genealogias e relatos de viagens palavra por palavra. Na tradição védica na Índia, textos sagrados foram preservados oralmente por séculos, com uma precisão que, quando finalmente escritos, espantou filólogos modernos. O treinamento para esse papel pode levar décadas. Envolve não apenas memorizar as palavras, mas aprender a pronúncia correta, a cadência e as ocasiões de uso. Uma história não é algo que você possui, é algo com que você é encarregado. É por isso que a analogia comum do telefone sem fio não se encaixa muito bem. No jogo infantil, o ponto todo é introduzir o erro. Os sussurros são casuais, as apostas são zero. Os participantes mudam a cada rodada e ninguém tem permissão de corrigir a transmissão. A degradação está incorporada. Em uma tradição oral formal, os incentivos apontam na direção oposta. A transmissão é pública, as apostas são frequentemente sagradas, a linha de professores é contínua e os ouvintes são autorizados, às vezes obrigados, a corrigir desvios. O objetivo não é a novidade, mas a fidelidade. Sob essas condições, uma história pode, pelo menos em princípio, permanecer notavelmente estável ao longo de um longo período de tempo. Os detalhes ainda mudam, os personagens se fundem, as lições morais se acumulam. Mas o esqueleto do evento, a existência de uma inundação, um incêndio, um cataclismo, pode perdurar como uma espinha sob carne em mudança. Há outro fator que torna algumas histórias especialmente duráveis: a catástrofe. O trauma não deixa apenas cicatrizes em indivíduos, ele se imprime em grupos. Neurologicamente, eventos que envolvem emoção forte, terror, luto, são codificados mais profundamente e lembrados com mais vivacidade. Socialmente, tais eventos exigem explicação. Eles se tornam pontos de referência. Antes do fogo, depois do fogo. Antes da água vir, depois que levou a velha aldeia. Uma mudança lenta e gentil pode passar sem comentário. Uma parede de água que leva seus parentes, apaga seu porto e redesenha seu horizonte numa tarde, não é facilmente esquecida. A memória cultural, como a memória pessoal, é tendenciosa. Ela dá lugar de destaque ao chocante, ao extraordinário, ao quase sobrevivível. Essas são as histórias que são contadas com mais frequência, com mais intensidade, nos momentos mais carregados. Essas são as que se tecem em mitos de origem, tabus, rituais. Não construa muito perto da costa, diz a história, porque uma vez o mar escalou o morro. Não durma quando a montanha falar, diz outra, porque uma vez ela explodiu o céu. Os vulcões, em particular, parecem se gravar em narrativas. No noroeste do Pacífico da América do Norte, o povo Klamath conta de uma grande batalha entre espíritos que despedaçou uma alta montanha e deixou um buraco redondo e profundo. O coração flamejante da montanha, eles dizem, caiu de volta para a terra. A história fala de escuridão ao meio-dia, fogo caindo do céu, cinzas tão espessas que sufocaram os rios. Geólogos olhando para o Monte Mazama, a caldeira vulcânica colapsada, que agora abriga a Crater Lake, no Oregon, veem uma erupção de cerca de 7.700 anos atrás, que corresponde estranhamente bem a essas descrições. No Japão, no Mediterrâneo, na Indonésia, pares similares aparecem. Mitos de dragões escurecendo o céu, e deuses irritados que se alinham em tempo e lugar, com erupções e terremotos conhecidos. Ao longo de costas propensas a tsunamis, há histórias sobre ondas que caminharam para o interior como uma parede, sobre peixes encontrados no topo de árvores, sobre barcos deixados encalhados quilômetros da costa. Em algumas comunidades indígenas ao redor do Oceano Índico e do Pacífico, tais histórias incluíam instruções comportamentais específicas. Se o mar de repente recuar, não recolha os mariscos expostos. Corra para cima. Aqueles que mantiveram e obedeceram essas memórias
Às vezes sobreviveram a tsunamis posteriores, que outros menos ligados a narrativas mais antigas não sobreviveram. Nada disso prova que qualquer mito de dilúvio específico se mapeia perfeitamente em um único evento datável. A correspondência raramente é tão arrumada. O tempo se comprime. Desastres diferentes se fundem uns com os outros. Significados morais e cosmológicos são colocados em camadas sobre descrições brutas. Mas sugere que quando culturas em todo o mundo falam sobre águas que subiram mais alto do que alguém esperava, sobre costas que desapareceram, sobre rios que ficaram violentos e estranhos, devemos ouvir com mais do que curiosidade folclorista. Podemos estar ouvindo ecos distorcidos, santificados, poeticamente enquadrados, de um planeta real e instável. Um planeta que, no passado profundo de nossa espécie, repetidamente lembrou grupos humanos, dispersos quão fina é a linha entre a terra habitável e o mar faminto. E uma vez que você admite que a memória pode se estender tão longe e que o mito pode carregar eventos reais por milhares de anos, um novo conjunto de questões se abre. Se as histórias de dilúvio não são apenas alegorias, mas arquivos, o que mais essas águas em nossas histórias estão fazendo? O que elas estão varrendo em nossa imaginação? E o que estão abrindo espaço quando recuam? Porque mesmo que cada história de dilúvio na Terra tivesse começado com uma linha costeira real desaparecendo, isso ainda não explicaria por que as pessoas escolheram lembrar delas da forma como o fizeram. Por que os deuses ficam com raiva? Por que o mundo tem que acabar em água antes que possa começar de novo? Por que em cultura após cultura, o dilúvio não é apenas desastre, mas reinicialização? Uma das pessoas que pensou profundamente sobre isso foi Carl Jung. Jung acreditava que abaixo de nossas memórias individuais e peculiaridades pessoais, há uma camada mais profunda da psique, um reservatório compartilhado de imagens e padrões que ele chamou de inconsciente coletivo. Nesse reservatório, ele argumentou, vivem os arquétipos, não personagens específicos, como Noé ou Utnapishtim, mas ideias estruturais que continuam recorrendo. O velho sábio, o herói, o trapaceiro, o fim, o dilúvio. Para Jung, a água em si é um dos símbolos mais importantes do inconsciente. É fluida, informe, profunda, sem limite claro. A mente consciente, com seus planos e categorias e rotinas diárias, é como a terra fina em que vivemos à beira desse oceano. De vez em quando, em sonhos ou em crise, as águas sobem. Visto dessa forma, um mito do dilúvio não é apenas sobre chuva demais. É sobre o que acontece quando o inconsciente avassala a frágil ordem da consciência. Quando todas as antigas certezas, as casas e campos da mente são varridas. Na linguagem junguiana, isso é uma inundação psíquica, um colapso da estrutura do ego existente. Aterrorizante, mas também potencialmente necessário, porque após o dilúvio algo novo pode ser construído. Observe com que frequência as histórias seguem esse ritmo. O mundo se torna corrupto ou rígido, ou esquecido de suas origens. Os deuses ou o destino ou a natureza enviam água. Tudo familiar é submerso. Um pequeno barco de sobrevivência o atravessa. Uma arca, uma jangada, uma árvore, uma única pessoa se agarrando a um tronco flutuante. Quando as águas recuam, esse sobrevivente pisa em um mundo alterado. Uma nova aliança, uma nova lei, uma nova humanidade. Isso parece psicologicamente o padrão de colapso e renovação que os indivíduos experimentam durante transições profundas de vida. A velha identidade afogada, um período de confusão e deriva, então emergência gradual em uma vida reestruturada. Jung diria, naturalmente as culturas contam essa história. Está construída em como as mentes se reorganizam sob pressão. Outro pensador que abordou os mitos do dilúvio de um ângulo diferente foi Mircea Eliade, um historiador das religiões fascinado por como as sociedades tradicionais experimentam o tempo. Eliade observou que muitos mitos não apenas explicam por que as coisas são como são, eles reencenam o início do mundo. Ele chamou esse padrão de eterno retorno. Ao contar ou reviver ritualmente um evento cosmogônico, a criação do cosmos a partir do caos, as pessoas simbolicamente retornam àquele tempo original puro. Elas renovam a realidade. Para Eliade, o dilúvio é muitas vezes não o fim do mundo, mas um prelúdio necessário à sua recriação. A água nessa leitura é a matéria primordial da qual a ordem primeiro emergiu. Quando os deuses enviam um dilúvio,
não estão simplesmente punindo. Estão dissolvendo um mundo desgastado de volta ao indiferenciado, lavando a culpa acumulada, a poluição, a estagnação. A arca ou o pico da montanha, ou o único sobrevivente flutuando em um vasto mar, é como a minúscula semente que carrega o princípio da forma por essa dissolução. Quando a terra reaparece, o sobrevivente repete os atos da primeira criação, nomeando coisas, sacrificando, plantando, fazendo leis. O cosmos é refundado. Algumas sociedades espelham isso em menor escala. Festivais de Ano Novo que envolvem aspergir ou mergulhar em água. Rituais de purificação antes das principais transições, banhos cerimoniais para iniciados, todos ecoam o padrão de terminar, submergir e começar de novo. Abaixo da teologia, a gramática simbólica é consistente. A água apaga a lousa, então a devolve em branco. Essa natureza dupla da água, destruidora e purificadora, morte e renascimento, é notavelmente estável entre culturas. Na tradição hindu, o Ganges pode tanto matar com suas enchentes, quanto libertar os mortos cujas cinzas são dadas à sua corrente. No rito cristão, o batismo é explicitamente uma espécie de afogamento. O velho eu simbolicamente morre sob a água e um novo eu se ergue. No Islã, o ritual de lavagem antes da oração tanto limpa o corpo quanto prepara a alma. No shintoísmo, o misogi, a prática de ficar embaixo de uma cachoeira ou mergulhar em rios frios, remove a impureza espiritual. Mesmo fora da religião formal, as pessoas gravitam em direção à água quando querem marcar uma mudança. Mergulhos frios após doenças, lavar as mãos após funerais, o impulso de tomar banho no final de um dia difícil, como se enxaguando não apenas suor e poeira, mas o resíduo psíquico do que aconteceu. Parte disso pode estar enraizado na biologia. Todos nós começamos nossas vidas individuais flutuando em líquido amniótico. Nosso primeiro ambiente era água morna e escura. O próprio nascimento é, em certo sentido, um dilúvio. A quebra das águas, a expulsão repentina de um mar protegido para o estranho ar seco. Não é difícil ver como, em um nível profundo, a imersão em água poderia vir a simbolizar um retorno a esse estado original indiferenciado, seguido por um segundo nascimento. Ir embaixo é ir de volta. Subir é sair de novo, novo. Então o simbolismo é rico e tende a cair em pares. Pureza e perigo, útero e túmulo, esquecer e lembrar. Outra tradição, o estruturalismo, olha para os mitos menos como expressões de sentimentos interiores e mais como formas de pensar com opostos. Claude Lévi-Strauss, o antropólogo estruturalista mais conhecido, argumentou que as mentes humanas são atraídas por contrastes binários. Natureza versus cultura, cru versus cozido, selvagem versus domesticado, caos versus ordem. Os mitos, ele sugeriu, ajudam a mediar essas oposições, encontrar uma forma de pensar sobre a relação entre elas. Nessa perspectiva, uma história de dilúvio é quase personalizada. A água pertence à natureza. É selvagem, informe, em movimento. O ambiente construído, casas, campos, cidades, pertence à cultura. É fixo, moldado, controlado. Quando o dilúvio chega, esses domínios colidem. A fronteira falha. A natureza reivindica a cultura. Mas no processo, algo interessante acontece. O sobrevivente que sai após o dilúvio frequentemente carrega um novo conjunto de regras culturais. Não coma este animal. Não misture esses comportamentos. Construa sua casa a esta distância do rio. Adore desta forma. A história então não apenas dramatiza o caos, ela oferece uma forma de reconstruir a ordem com uma compreensão mais clara de seus limites. É uma tecnologia mental para viver na borda entre um mundo humano previsível e o ambiente imprevisível que o sustenta e ameaça. Abaixo dos arquétipos de Jung, das cosmogonias de Eliade e das estruturas de Lévi-Strauss, há uma observação mais simples e mais concreta que muitos estudiosos fazem. A maioria das sociedades complexas se formou onde a água estava por perto. Rios, deltas, planícies de inundação, estuários costeiros. Esses são os lugares onde os solos são ricos, os peixes são abundantes, o transporte é fácil e a irrigação é possível. Mesopotâmia, o Nilo, o Indo, o Rio Amarelo, o Mississippi, o Amazonas. As civilizações florescem onde a água pode ser domada apenas o suficiente. Mas apenas o suficiente é um equilíbrio delicado. O mesmo rio que traz silt fértil em uma subida anual gentil pode, em um ano ruim,
subir muito mais alto do que o esperado e despojar um vale. A mesma monção que alimenta as colheitas pode durar um pouco mais e transformar campos em mares interiores. O mesmo oceano que oferece mariscos e rotas comerciais pode, sob as condições certas, avançar quilômetros para o interior em uma única tarde aterrorizante. Você não precisa de Jung ou Eliade para explicar por que as pessoas que vivem com essa realidade à sua porta podem temê-la, reverenciá-la e organizar suas histórias ao redor dela. As inundações são um dos poucos desastres naturais verdadeiramente universais. Você pode nunca ver uma erupção vulcânica ou um impacto de meteoro. Você quase certamente, ao longo de gerações suficientes, verá a água se comportar mal. Desse ângulo, os mitos do dilúvio são simplesmente o que acontece quando uma espécie que conta histórias vive ao lado de água dinâmica por tempo suficiente. O perigo é compartilhado. A narrativa básica, um mundo de terra interrompido por um mar hostil repentino, é compartilhada. Claro que há paralelos, e ainda assim, se pararmos aí, algo parece faltando, porque os padrões simbólicos não são aleatórios. A forma como as histórias são construídas, sua obsessão com fins e começos, com julgamento moral e purificação, com o barco solitário de sobrevivência, continua circulando de volta a esses temas psicológicos e cosmológicos mais profundos. Ao mesmo tempo, a evidência geológica e geomitológica sugere que pelo menos algumas dessas narrativas não são alegorias flutuantes. Elas estão ancoradas, por mais frouxamente que seja, a linhas costeiras reais que se afogaram, cursos fluviais reais que saltaram, ondas reais que rolaram sobre aldeias. Então ficamos com uma imagem em camadas. Em uma camada há eventos, inundações, tsunamis, lagos glaciais drenando impulsos catastróficos, níveis do mar subindo ao longo de séculos. Em outra, há memórias desses eventos carregadas em tradições orais e práticas rituais. Em uma terceira, há padrões universais em como as mentes humanas processam o medo, a perda e a mudança. Padrões que se prestam a certos tipos de histórias. Os grandes mitos do dilúvio do mundo ficam onde essas camadas se sobrepõem. Eles não são apenas história codificada, nem apenas sonhos. São história lembrada através de símbolos oníricos. E uma vez que você os vê dessa forma, a questão muda novamente. Se tanto as rochas quanto as histórias nos dizem que a água apagou mundos antes, o que mais pode estar se escondendo nessa zona onde geologia, memória e imaginação se encontram? E até onde algumas pessoas estão dispostas a ir para explicar essa sobreposição, uma vez que a evidência acaba e a especulação começa? Uma resposta é: muito longe. Além da linguagem cautelosa de artigos revisados por especialistas, nessa terra nebulosa de fronteira, onde a geologia encontra a imaginação, você começa a ouvir vozes diferentes. Menos de um lado, do outro mais. E se estivermos errados sobre tudo? É aqui que vivem as civilizações perdidas. Se você já assistiu a algum documentário popular ou entrevistas noturnas sobre mistérios antigos, provavelmente encontrou um dos mais influentes desses contadores de histórias. Graham Hancock. A proposta básica de Hancock é simples o suficiente para ser cativante e ousada o suficiente para parecer perigosa. Ele sugere que antes do fim da última era do gelo, antes da Mesopotâmia, antes do Egito, muito antes de Suméria escrever suas tábuas de dilúvio, havia uma civilização global avançada, não com smartphones e satélites, mas com níveis de navegação, arquitetura e astronomia muito além do que a história ortodoxa permite para esse período. Em sua versão, essa civilização floresceu durante a Era do Gelo, quando os níveis do mar eram mais de 100 metros mais baixos. Vastas planícies costeiras, agora afogadas, continham cidades, templos e conhecimentos que mais tarde só sobreviveriam como fragmentos e lendas. Então, por volta de 12.800 anos atrás, algo terrível aconteceu. Uma catástrofe climática repentina, grandes inundações e incêndios globais, o fim do mundo visto da perspectiva dessas pessoas. Alguns sobreviventes, Hancock sugere, carregaram fragmentos de sua sabedoria perdida para lugares dispersos. Göbekli Tepe, na Turquia, talvez as pirâmides, talvez ruínas enigmáticas nas Américas. E à medida que seus descendentes lutavam para reconstruir, eles embrulharam a memória do desastre em histórias. Histórias sobre deuses que afogam a humanidade perversa.
sobre eras de ouro destruídas em uma noite, sobre dilúvios que limpam a lousa para que algo novo possa começar. A Atlântida, nessa imagem, não é apenas o experimento filosófico de Platão. É uma memória distorcida, mitologizada, mas ancorada em uma cultura real da Era do Gelo que morreu em água. Os arqueólogos convencionais não aceitam isso. As razões não são misteriosas ou conspiratórias. Até agora não há camada arqueológica clara que mostre uma civilização globalmente avançada, antes das culturas neolíticas conhecidas. Não há cidades correspondentes sob o mar com artefatos datáveis. Não há inscrições inequívocas ligando uma cultura pré-10.000 antes da Era Comum a sociedades posteriores. O que vemos em vez disso é uma ascensão mais gradual e regionalmente distinta de agricultura, arquitetura e religião complexa. Göbekli Tepe, por exemplo, é extraordinário, mas parece obra de caçadores-coletores experimentando com monumentalidade, não um posto avançado de uma elite tecnocrática desaparecida. E ainda assim, as questões que Hancock aponta não são completamente infundadas, porque algo muito dramático aconteceu por volta do tempo que sua história centra. O clima oscilou. Isso nos leva a uma controvérsia diferente, mais técnica, a hipótese de impacto do Younger Dryas. Se você perfurar no gelo da Groenlândia, pode ler o clima da Terra como anéis de árvore. Por volta de 12.800 anos atrás, essas camadas congeladas registram uma oscilação repentina de volta a condições quase glaciais. Bem quando o planeta parecia estar aquecendo, saindo da última era do gelo, as temperaturas em partes do hemisfério norte podem ter caído rapidamente. Os ecossistemas mudaram. Muitos animais grandes, mamutes, preguiças gigantes, tigres dentes de sabre, estavam no caminho da extinção. Por muito tempo, a causa desse retrocesso frio do Younger Dryas foi debatida em tons acadêmicos relativamente calmos. Mudanças na circulação oceânica, água de degelo perturbando correntes, sutis mudanças na produção solar. Então, em 2007, uma equipe de pesquisadores propôs algo mais cinematográfico. Eles sugeriram que fragmentos de um cometa se desintegrando, ou possivelmente um asteroide bateu ou explodiu sobre as calotas de gelo e continentes do hemisfério norte. Os impactos, eles argumentaram, teriam coberto a atmosfera com poeira, fuligem e vapor d'água, desencadeando incêndios, bloqueando a luz solar e desestabilizando o clima. Pulsos de água derretida poderiam ter surgido nos oceanos, elevando os níveis do mar e causando inundações de ruptura. Em outras palavras, um gatilho cósmico para frio repentino, caos ecológico e talvez para algumas daquelas mega inundações que mais tarde se tornaram o esqueleto do mito. A princípio, muitos geólogos e paleoclimatologistas eram profundamente céticos. Afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias, e crateras de impacto daquele momento exato eram esquivas. Alguns dos marcadores propostos, minúsculas esferas, distribuições incomuns de platina, camadas de carvão vegetal, poderiam, argumentavam os críticos, ser explicados por processos mais comuns. Mas a ideia não morreu. Ao longo dos anos, novos artigos foram surgindo, encontrando o que alguns interpretam como proxies de impacto em sítios na América do Norte, Europa e Oriente Médio. Uma fina camada enriquecida em platina aqui, formas incomuns de fusão vítrea ali. Cronologia que se alinha suspeitamente bem com o início do Younger Dryas. O debate está em andamento. Muitos pesquisadores permanecem não convencidos. Outros consideram um impacto cósmico plausível, pelo menos como parte de uma cascata maior de eventos. Não é ciência estabelecida. É um argumento ativo, às vezes acalorado. O que é notável para nossos propósitos é que essa é uma daquelas ideias de fronteira que, pelo menos parcialmente, puxou pesquisas legítimas junto com ela. Mesmo críticos da hipótese de impacto tiveram que afiar sua compreensão da dinâmica climática, do final da Era do Gelo, das mega-inundações e dos padrões de extinção. Para responder, a conversa se expandiu. Se voltarmos ainda mais, encontramos outra história cósmica de dilúvio, proposta por cientistas em vez de místicos. A hipótese do bólido Tolman. No início dos anos 1990, Alexander e Edith Tolman, um casal de geólogos austríacos, argumentaram que por volta de 9.600 anos antes da Era Comum, um cometa gigante se partiu
e atingiu a Terra em múltiplos lugares, não apenas uma cratera, mas várias, principalmente nos oceanos. Eles apontaram para supostas estruturas de impacto, camadas de depósitos incomuns, e crucialmente para tradições globais de dilúvio. Segundo sua leitura, esses mitos bíblicos, mesopotâmicos, indianos, nativos americanos eram fósseis culturais de uma única catástrofe mundial. Tsunamis gigantescos irradiando a partir de impactos oceânicos, destruindo linhas costeiras, afogando terras baixas, aterrorizando qualquer um vivo para testemunhá-los. A comunidade científica foi, em geral, mais dura com essa proposta do que com a do Younger Dryas. Muitas das crateras reivindicadas não resistiram ao escrutínio. A evidência geológica é, na melhor das hipóteses, ambígua, e a tentativa de vincular quase todos os grandes mitos de dilúvio na Terra a um evento específico em um momento específico é exatamente o tipo de explicação monocausal abrangente que deixa os historiadores nervosos. E ainda assim o trabalho dos Tolmans ilustra algo importante sobre como essas teorias operam. Elas não apenas oferecem mecanismos, cometas, fragmentos, bólidos. Elas oferecem significado. Dizem que suas histórias não são apenas histórias. São relatos de testemunhas oculares estendidos e estilizados por milênios. Elas ancoram a memória humana ao drama cósmico. Conectam os pequenos grupos assustados nas margens dos rios a vastos objetos caindo do céu. Isso é intoxicante. Isso também explica por que ideias como a civilização perdida de Hancock ou os impactos de cometas recorrentes ganham tanto apoio popular, mesmo quando os especialistas permanecem cautelosos. Primeiro, elas são narrativamente ricas. Têm vilões e vítimas claros, ascensões e quedas de culturas avançadas aniquiladas pela natureza. Uma era de ouro punida, sobreviventes semeando novas sociedades. Isso espelha o modelo do mito do dilúvio quase perfeitamente demais. Segundo, elas satisfazem uma intuição profunda de que deve ter havido mais, que a história de nossa espécie não apenas avançou em pequenos incrementos, mas saltou e caiu com capítulos esquecidos, enterrados offshore ou sob o gelo. Terceiro, elas falam a uma ansiedade moderna. Se uma civilização global anterior foi pega de surpresa por uma rocha cósmica ou por uma mudança climática abrupta, o que isso diz sobre nós? Nossos satélites podem ser melhores, nossos computadores mais rápidos, mas ainda vivemos na mesma crosta frágil sob o mesmo céu. Do ponto de vista de um historiador, há um equilíbrio a ser encontrado aqui. De um lado, abertura de mente. A Terra foi, sem dúvida alguma, atingida por grandes objetos do espaço antes. Inundações massivas aconteceram. Os níveis do mar subiram mais de 100 metros desde o máximo glacial. Populações humanas assistiram costas familiares se afogarem e rios se rearranjarem. Declarar de antemão que nenhum grande evento súbito pode moldar a história humana seria tão dogmático quanto assumir que cada mito é reportagem literal. Por outro lado, disciplina. O fato de que algo é possível não significa que aconteceu da forma que uma teoria descreve. A evidência importa. A cronologia importa. Linhas independentes de dados, sedimentos, núcleos de gelo, artefatos DNA, tradições orais, precisam convergir, não apenas ser forçadas ao alinhamento porque a história é atraente. A hipótese de impacto do Younger Dryas mostra como pode ser esse caminho do meio. Começou como uma proposta ousada, marginalmente aceita. Com o tempo, algumas de suas afirmações testáveis encontraram apoio modesto. Outras foram contestadas e o modelo evoluiu. Seja qual for o veredicto final, o processo foi científico. Argumentos, medições, revisões. As narrativas de civilizações perdidas mais abrangentes, em contraste, muitas vezes se movem na direção oposta. Quando a evidência não aparece onde deveria, a explicação muda para conspirações, registros ocultos ou fundos oceânicos convenientemente inalcançáveis. Nesse ponto, saímos da investigação e entramos na especulação. Para nosso paradoxo do dilúvio, a lição é quieta, mas importante. É totalmente possível que eventos cósmicos reais e inundações catastróficas tenham se entrelaçado na memória humana. É também possível que alguns de nossos mitos mais duradouros preservem em forma distorcida encontros genuínos com um planeta mais selvagem e mais perigoso. Mas o poder desses mitos
não depende de um único cometa, de uma única Atlântida ou de um único bólido. Eles surgem de algo mais amplo. A tensão persistente entre um animal contador de histórias, uma terra volátil e um céu que ocasionalmente atira pedras. Quando turvamos a linha entre o que podemos razoavelmente inferir e o que simplesmente desejamos que fosse verdade, corremos o risco de perder de vista o quão notável a história real já é. Então estamos neste lugar estranho. Em uma margem, as reconstruções cuidadosas da geologia e da arqueologia. Na outra, as silhuetas sedutoras de continentes perdidos e desastres celestes. Entre eles, os próprios mitos do dilúvio, guardando fragmentos de ambos. Para avançar, temos que decidir como tratar esses fragmentos, como plantas baixas literais de civilizações apagadas, como metáfora pura, ou como algo mais complicado. Pistas que só fazem sentido quando tecemos juntas rochas, registros e a necessidade humana inquieta de transformar o medo em narrativa. Se fizermos isso, outro padrão começa a emergir. Um que amarra tábuas sumérias, arcas bíblicas, inundações do Himalaia e até cometas especulativos em uma única imagem, embora tentativa. Uma imagem que nos diz menos sobre água ou fogo do céu e mais sobre o que significa ser uma espécie que lembra o afogamento e continua se dizendo por quê. Então, o que fazemos com essa imagem? De um lado, camadas cautelosas de sedimento e gelo. Do outro, contos grandiosos de deuses, arcas e mundos lavados limpos. A tentação é escolher, dizer que era tudo apenas histórias ou que era tudo um grande evento. Mas quando você coloca tudo o que vimos lado a lado, uma resposta diferente emerge. Não uma única chave que abre cada porta, mas um chaveiro de chaves que se sobrepõem, às vezes tilintando umas contra as outras. Parte do paradoxo do dilúvio se dissolve no momento em que paramos de caçar o dilúvio. Em vez disso, imagine um mundo cheio de inundações, não em abstrato, mas da forma como seus ancestrais as teriam conhecido. Rios que de repente subiram 10 metros em uma noite, lagos glaciais retidos por represas de gelo, falhando em horas e rasgando vales, linhas costeiras que ao longo de algumas gerações avançaram quilômetros para o interior, enquanto a última era do gelo desgelava e os mares silenciosamente subiam. Cada região tinha suas próprias catástrofes. Na Mesopotâmia, eram os rios Tigre e Eufrates pulando suas margens, cortando novos canais, afogando campos que haviam alimentado famílias por séculos. No sul da Ásia, eram os rios de monção se transformando de linhas de vida em avalanches de água marrom. Na China, o Rio Amarelo, notório mesmo na história registrada, por mudar de curso e apagar cidades. No Pacífico, tufões e tsunamis rolando sobre atóis mal mais altos do que uma pessoa em pé. Ao longo de linhas costeiras pré-históricas, era a invasão lenta mas implacável do mar, engolindo pântanos, florestas e as planícies baixas, onde as pessoas aprenderam a cultivar pela primeira vez. Cada um desses eventos foi real local devastador. Culturas diferentes lembram desastres diferentes. O Mar Negro se enchendo, um vale no Himalaia selado por um lago de deslizamento de terra que de repente rompeu. Um tsunami rugindo em direção a uma ilha do Pacífico. Uma maré de tempestade varrendo um delta, onde uma nova cidade havia acabado de começar a surgir. Mas as mentes humanas espalhadas pelo planeta continuaram alcançando a mesma forma para embrulhar essas memórias. Água vindo de cima e de baixo, o céu abrindo, as fontes do abismo se rompendo, a terra desaparecendo. Alguns sobreviventes, um barco, uma jangada, uma montanha alta, uma árvore, animais carregados, salvos ou recriados. A velha sociedade varrida porque havia se tornado corrupta ou descuidada, ou simplesmente azarada. Um reinício, uma aliança, um aviso. Com o tempo, essas muitas pequenas histórias contadas e recontadas esfregaram-se umas nas outras. Comerciantes se encontravam em portos e cruzamentos de rios, trocando não apenas mercadorias, mas histórias. Os conquistadores carregavam seus deuses com eles. Sacerdotes argumentavam, editavam, harmonizavam. Um dilúvio babilônico poderia se infiltrar na escritura hebraica. Um herói sumério mais antigo poderia renascer como Utnapishtim, depois ecoado novamente em Noé. O que você obtém desse processo não é um único relato de testemunha ocular de um único evento. Você obtém um arquétipo tomando forma. Um modelo de múltiplas inundações. Dezenas, talvez centenas de memórias separadas de catástrofe,
cada uma ancorada em um rio ou costa particular, convergindo ao longo de milênios em um padrão comum. Houve um tempo em que as águas subiram e quase tudo estava perdido. Visto dessa forma, o paradoxo abranda. É menos misterioso que culturas separadas por oceanos contem histórias similares se todas estiverem vivendo versões da mesma equação básica. Humanos mais água mais tempo. Porque se há uma coisa que os mitos do dilúvio nos lembram, é onde sempre escolhemos viver, bem na borda. Planície de inundação do Nilo, aluvião mesopotâmico, Vale do Indo, bacia do Rio Amarelo, Tigre, Eufrates, Mississippi, Ganges, Brahmaputra, costas orladas com manguezais e recifes de coral. Onde estão rios e costas, a espécie é alimentada. A água carrega barcos, modera a temperatura. É a rodovia, a despensa, a fonte original de energia. Os primeiros vilarejos em quase todo lugar se agrupam ao longo de curvas de rios e estuários. As primeiras cidades surgem onde o silt e a água doce colaboram. Mas essa barganha vem com uma cláusula. O mesmo rio que traz vida pode subir um pouco alto demais. O mesmo oceano que enche suas redes pode escalar um pouco longe demais em sua praia. O mesmo delta fértil que permite que seu povo se multiplique pode repentinamente lembrar você de que foi construído por inundações em primeiro lugar. Os mitos do dilúvio são, nesse sentido, mapas de assentamento escritos em forma de história. Eles nos dizem que, desde o início, vivemos em zonas de risco. Negociamos segurança por abundância e sabíamos disso, mesmo que não pudéssemos modelar as probabilidades. Então fizemos filosofia disso. Porque há outra camada abaixo da geologia e da arqueologia. A necessidade humana de entender o porquê. Por que essa família sobreviveu, quando a que ficou rio abaixo não sobreviveu? Porque as águas continuaram subindo depois que todos já tinham rezado. Porque os velhos diziam que o rio costumava ser mais baixo, mais calmo, mais previsível, e agora não era mais. Quando você não tem modelos hidrológicos, você tem narrativa. Às vezes, essa narrativa é moral. O mundo se afogou porque as pessoas se tornaram violentas, ímpias ou injustas. A inundação é punição. Uma reinicialização severa, ordenada por deuses cansados de ouvir o barulho da humanidade. Às vezes é quase aleatória. Os deuses estavam brigando ou brincando ou entediados. Uma falta de comunicação celestial. A inundação é um acidente, e os humanos são danos colaterais se agarrando à madeira à deriva. Às vezes é um teste. As águas chegam e os dignos, os inteligentes, os obedientes, os afortunados, são avisados a tempo. Recebem instruções. Construam um barco, escondam-se em uma jarra, escalem esta montanha antes da 7ª chuva. Em seu núcleo, essas histórias são primeiras tentativas de raciocinar com o caos. Se o desastre é punição, talvez você possa evitá-lo da próxima vez se comportando diferente. Se é um teste, talvez você possa passá-lo ouvindo mais cuidadosamente, se preparando mais cedo, armazenando grãos, aprendendo a ler o céu. Se é aleatório, talvez você possa pelo menos aceitar que a sobrevivência é em parte graça, em parte chance, em parte teimosia. Seja qual for a teologia, a inundação nunca é apenas água. É o problema do sofrimento derramado sobre uma paisagem. E é aí que os mitos começam a parecer desconfortavelmente contemporâneos. Porque enquanto estamos aqui em um tempo que se acha racional e tecnológico, as águas estão subindo de novo. Não em uma única noite, não até os topos das montanhas, mas de forma constante, mensurável. As geleiras recuam. As calotas de gelo ficam mais finas. A expansão térmica empurra o oceano um pouco mais alto. As tempestades cavalgam essa altura extra um pouco mais para o interior. Cidades construídas em deltas e costas onde havia comida, onde havia comércio, assistem às marés de lançamento encostarem em muros que deveriam aguentar mais um século. Em nações insulares por todo o Pacífico, em partes de baixa elevação de Bangladesh, nos pântanos da Louisiana, as pessoas já estão vivendo os capítulos iniciais de novas histórias de dilúvio. Casas erguidas em palafitas, cemitérios inundando, água salgada infiltrando-se em poços, conversas quietas sobre quando a relocação para de ser impensável e se torna inevitável. Quando você lê esses mitos antigos com isso em mente, eles param de ser fantasias distantes e começam a soar como cartas do passado para o futuro. Contos de advertência sobre como é fácil esquecer que o clima pode mudar, que os rios podem quebrar seus padrões e que as linhas costeiras
são acordos temporários, não garantias. Não porque um Deus prometeu nunca mais afogar o mundo, mas porque vivemos por alguns milhares de anos em uma janela de clima da Terra incomumente estável, e agora estamos pressionando suas bordas. Estudar as velhas histórias nessa luz faz algo sutil com o nosso senso de tempo. Isso o estende. De repente, você não é apenas uma pessoa ouvindo uma voz suave na escuridão. Você é parte de uma cadeia de ouvintes. Alguém sentou ao lado de uma fogueira em Suméria e ouviu falar de Ziusudra. Alguém em uma aldeia há muito desaparecida ouviu sobre o peixe de Manu avisando sobre a inundação. Alguém num atol do Pacífico ouviu anciãos descrever uma onda tão alta que arrancou árvores de colinas. A maioria dessas pessoas foi embora. Seus idiomas foram embora. Suas casas são lama do mar, poeira ou selva. Mas o padrão permanece. A água sobe. As pessoas contam umas às outras por quê. Essas explicações endurecem em mito, então amolecem em parábola, então se escondem no fundo de religiões e filosofias posteriores. Então, séculos depois, alguém as lê de volta através da lente da geologia e da climatologia e percebe que, abaixo dos deuses e dos heróis, há algo que todos compartilhamos: vulnerabilidade. Isso é o que o paradoxo do dilúvio realmente nos oferece, se deixarmos. Não um quebra-cabeça sobre se um evento extraordinário aconteceu exatamente como escrito, mas uma janela para a camada mais profunda de nossa história comum. Um pequeno primata inventivo se espalhando por um planeta inquieto, aprendendo repetidamente que o chão não é tão sólido, os rios não são tão mansos, o mar não é tão distante como parecem nos dias tranquilos. Ouvir esses mitos é lembrar que quase nos afogamos antes. Em muitos lugares, muitas vezes, que sobrevivemos não porque nos prometeram segurança, mas porque aprendemos, nos adaptamos, nos movemos e continuamos falando sobre isso. As águas recuam nas histórias, a vida recomeça. Os campos são replantados, novas cidades surgem onde as antigas foram varridas. Mas a memória nunca seca completamente. Ela persiste em poemas, em provérbios, em escrituras, em canções de ninar. Persiste também nas perguntas que ainda fazemos sempre que o rio corre mais alto do que esperávamos. Por que nós? Por que agora? O que vem a seguir? Então agora circulamos de volta à questão com que começamos. Por que quase todos lembram do dilúvio? Viajamos um longo caminho para tentar responder isso. Das tábuas de argila sumérias, gravadas com o primeiro dilúvio, conhecido às redações cuidadosas da Babilônia e aos compiladores do Gênesis. Das crônicas chinesas do Rio Amarelo, desencadeado aos épicos hindus de um peixe, que avisa das águas crescentes. Das linhas de canto aborígenes que traçam linhas costeiras afogadas, as histórias de canoa nas Américas e as jornadas de canoa pelo Pacífico. Mergulhamos da história na pedra, nas camadas de sedimento, nos vales fluviais afogados, nas areias de tsunami e nos núcleos de lagos. E então, mais fundo ainda, no poço profundo da mente humana. Arquétipos, memória coletiva, a forma estranha como sonhos e desastres, continuam retornando aos mesmos símbolos, mesmo quando as culturas nunca se encontram. Ao longo do caminho, o próprio dilúvio parou de ser um único suspeito no banco dos réus. Em vez disso, tornou-se um padrão, um ritmo. Água subindo e caindo, esculpindo-se tanto em paisagens quanto em idiomas. Cada cultura cantando sua própria versão, mas a melodia familiar. Perigo, perda, sobrevivência, renovação, o que nos deixa com um tipo diferente de admiração. Talvez a coisa assombrosa não seja que o mundo inundou aqui ou ali desta forma ou daquela. Os mundos sempre inundaram. Os rios saltam suas margens. Os mares avançam. O gelo derrete. As tempestades chegam um pouco fortes demais, um pouco cedo demais. Talvez o verdadeiro milagre seja que nós lembramos que, através de dezenas de milhares de anos e todo tipo de fronteira, continental, linguística, religiosa, continuamos carregando esse aviso quieto embrulhado em história. A água virá. Construa alto. Esteja pronto. Cuide uns dos outros. Recomece se precisar. E se você está ouvindo isso agora no escuro, você é parte dessa corrente de lembrança. Mais uma mente flutuando por um momento nessa longa maré de memória humana antes de derivar para o sono. Se você quiser continuar viajando conosco através desses velhos mistérios, e se estiver em São Paulo, no Rio, em Recife, em Belém, em Florianópolis, em Porto Alegre
ou em qualquer cantinho do Brasil, ouvindo essa história à beira de algum rio, oceano ou lago, conta pra gente nos comentários de onde você está escutando esta noite. Por agora, deixe os grandes dilúvios recuarem. Imagine as águas recuando de campos e templos e acampamentos, a lama secando, as sementes brotando, as pessoas saindo de seus abrigos, piscando na nova luz, contando às crianças o que aconteceu para que não esqueçam. Acima delas, o céu limpa. O rio se assenta de volta em suas margens, como se nunca as tivesse rompido. A noite se dobra sobre tudo como um mar calmo. Você está seguro aqui por este momento, em seu pequeno trecho de terra seca. As histórias vão montar guarda. Deixe seus olhos fecharem. Deixe seus próprios pensamentos fluírem e refluírem como uma maré que conhece seu caminho de volta. E quando o sono finalmente chegar, que ele o carregue suavemente, como um barco quieto sobre águas profundas e lembrantes.